breve. Estas coisas diz o Filho de Deus, que tem os olhos como chama de fogo e os pés semelhantes ao bronze polido. Conheço as tuas obras, teu amor, a tua fé, o teu serviço, a tua perseverança e as tuas últimas obras, mais numerosas do que as primeiras. Tenho, porém, contra ti o tolerares, que essa mulher Jezabel, que a si mesma se declara profetiza, não somente ensine, mas ainda seduza os meus servos a praticarem a prostituição e a comerem coisas sacrificadas aos ídolos. Dê-lhe tempo para que se arrependesse. Ela, todavia, não quer arrepender-se da sua prostituição. Eis que a prostro de cama, bem como em grande tribulação os que com ela adulteram, caso não se arrependam das obras que ela incita. Matarei os seus filhos, e todas as igrejas conhecerão que eu sou aquele que sonda mentes e corações, e vos darei a cada um segundo as vossas obras. Digo, todavia, a vós outros, os demais de Tiatira, a tantos quantos não têm essa doutrina e que não conheceram, como eles dizem, as coisas profundas de Satanás. Outra carga não jogarei sobre vós. Então, somente conservai o que tendes, até que eu venha. Ao vencedor que guardar até ao fim as minhas obras, eu lhe darei autoridade sobre as nações, e com cetro de ferro as regerá, e as reduzirá a pedaços como se fossem objetos de barro. Assim como também eu recebi de meu Pai, dar-lhe-ei ainda a estrela da manhã. Quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. Essa é a carta mais longa. Embora seja a menor cidade daquelas mencionadas por nós, é a carta mais longa. Hoje o meu propósito é responder aquela pergunta que fiz na chamada da série. É possível, no mesmo ambiente, encontrar pessoas amorosas, praticando boas obras, buscando crescimento espiritual, e pessoas tolerantes à idolatria e à imoralidade sexual? É a pergunta, e o texto responde. Queridos, Tiatira era uma cidade pequena, porém próspera, com um centro comercial muito interessante, que ostentava associações comerciais de todo tipo, eram grêmios, eram sindicatos. Para cada atividade tinha um grêmio, um sindicato. E cada associação tinha um deus patrono. Isso significava dizer que a atividade econômica estava intimamente ligada ao paganismo. Então, para se fazer parte dessa agremiação, dessas agremiações, era preciso também participar de banquetes com comidas sacrificadas a ídolos e que sempre terminavam em orgias sexuais. Essa era a realidade que o comerciante crente da igreja de Tiatira tinha que enfrentar. Participar do grêmio
e se envolver com idolatria e imoralidade, e não participar do grêmio e ter prejuízo financeiro. Era uma decisão ética, moral e espiritual. Esse é o pano de fundo. A igreja provavelmente teve seu início na casa de Lídia, que era uma vendedora do tecido de púrpura. Púrpura era tinta, que era colocada no tecido. Do índico. Eu lembrei do índico Bru. Mas era isso, queridos. Então, Jesus identificou 3 grupos de pessoas nessa igreja: os fiéis, os infiéis, que estavam vivendo em pecado, e os que estavam tolerando o pecado dos infiéis. E aqui, amados, a gente aprende que Jesus sabe distinguir uns dos outros. Numa mesma igreja, a gente salva, a gente perdida, há joio, há trigo, há o que Paulo chama de homem natural, que não consegue discernir as coisas espirituais porque ainda não se converteram. Há o crente carnal, que já foi potencializado para não pecar, mas escolhe pecar. E há o crente espiritual, aquele que foi potencializado para não pecar, ele não é devedor ao pecado, não é escravo do pecado, e escolhe o caminho da santidade. Há de tudo. Quanto maior a congregação, mais diversificado fica esse tipo de pessoas que fazem parte dela. Então, queridos, Jesus conhece as coisas boas e ruins que acontecem conosco em comunidade. Jesus conhece as coisas boas e ruins que acontecem na nossa vida. Amém? Nós estamos desnudos diante dele. Segundo lugar, segunda advertência, é: não tolerem quem estiver desencaminhando pessoas do caminho do Senhor. Verso 20 diz: tenho, porém, contra ti o tolerares. Essa é a palavra-chave. Difícil de falar. Tolerares. Que essa mulher, Jezabel, que a si mesma se declara profetisa, não somente ensine, mas ainda seduza os meus servos a praticarem a prostituição e a comerem coisas sacrificadas aos ídolos. Vejam os irmãos que, já de início, a palavra diz que a igreja de Tiatira era ativa, era amorosa, era crescente, mas havia um problema sério: a tolerância ao pecado e ao engano. Então, irmãos, esse texto nos desafia a avaliar nossa própria vida e nossa comunidade, mostrando ser possível fazer muitas coisas certas e ainda assim tolerar aquilo que pode nos destruir. Uma mulher identificada com Jezabel, aquela que manipulou seu marido Acabe, rei de Israel, para desencaminhar o povo de Deus para a idolatria, a imoralidade, para a devassidão moral, introduzindo culto pagão a Baal. Você conhece a história? Essa mulher
foi usada por Jesus como referência para a tal profetisa de Tiatira. Então, essa segunda Jezabel encorajava os cristãos de Tiatira, como disse no início, a comparecerem às cerimônias e festas dessas associações comerciais que envolviam idolatria e libertinagem desenfreada. E os crentes, os irmãos de Tiatira, eram fracos e se acovardavam em relação a essa nova Jezabel, assim como Acabe havia sido com a antiga. As pessoas não percebiam que Jezabel era a voz do diabo no meio da igreja. Ouvir Jezabel era flertar com espíritos do mal, era trilhar o caminho da idolatria, era cair na imoralidade sexual, na promiscuidade, na devassidão moral. Então percebam os irmãos que a igreja começa a crescer espiritualmente no amor, como diz o primeiro verso, na fé, no serviço, nas boas obras, e logo Satanás se encarrega de infiltrar seus agentes para comprometer esse crescimento, irmãos. E isso nos leva a concluir que os maiores perigos da fé nem sempre vêm de fora, mas de dentro. Quando se relativiza a verdade em nome de uma tolerância ou de um conforto. Mas a Bíblia diz no verso 20, tenho, porém, contra ti o tolerares. O que está sendo tolerado aqui, irmãos? O ensino dessa falsa profetisa. E a igreja, como disse, não estava tendo pulso para desmascará-la e enfrentá-la. Então percebam os irmãos que o problema não era apenas o erro, mas a tolerância ao erro. Queridos, quando a verdade é relativizada, quando o erro não é confrontado, quando se confunde amor com permissividade, a igreja começa a se corromper. Então, queridos, precisamos atentar para as áreas da nossa vida em que tem havido tolerância a ideias e práticas que não estão de acordo com a verdade de Cristo. Amém? Essa é a segunda advertência. A terceira advertência é: considerem que, se não houver o necessário arrependimento, vocês serão visitados pelo juízo e disciplina de Deus. Do que essa Jezabel e seus seguidores tinham que se arrepender? De ensinar, por exemplo, que os irmãos tinham que conhecer as profundezas de Satanás. Está dito aí no verso 24, parte B, e que não conheceram, como eles dizem, as coisas profundas de Satanás. Essa Jezabel ensinava uma doutrina que para vencer Satanás era preciso conhecer as coisas profundas de Satanás. E o argumento dessa falácia tinha 3 direções. Primeira, ela dizia e ensinava: não se pode vencer o pecado sem conhecer profundamente o pecado pela experiência. Olha que falácia. Que coisa, né? Segunda,
Que mérito há em resistir um pecado que você nunca cometeu? Terceira, as pessoas deveriam deixar o corpo afundar no pecado para que a alma ou o espírito se mantivesse livre de desejos e necessidades pecaminosas. Vamos resumir isso? Os pecados da carne podiam ser livremente tolerados sem prejuízo para o espírito, uma influência do gnosticismo que dizia a matéria é má, o espírito é bom, então pequemos. E Paulo combate isso. E aí eles saíam do tacão da lei e dizia, somos livres, e transformavam aquela liberdade em libertinagem. Qual era então, queridos, a proposta de Jezabel, aplicando para os nossos tempos? Jezabel queria oferecer uma nova versão da fé cristã. Ela queria tornar a vida cristã mais liberal, sem regras, sem proibições, sem limites. Enfim, ela queria fazer um sincretismo da fé cristã com o sistema do mundo de então. Ela queria adaptar a fé cristã à moralidade e valores do mundo, o que seria hoje o liberalismo. Por isso, ela e seus seguidores precisavam se arrepender. Queridos, como se dá o processo do juízo e da disciplina de Deus? Primeiro, antes do juízo e da disciplina, há graça. Jesus não julga precipitadamente, ele dá um tempo para a mudança, é o que está dito no verso 21. Dei-lhe tempo para que se arrependesse. Ela, todavia, não quer se arrepender da sua prostituição. Queridos, assim também Jesus, em sua graça, em sua misericórdia, sempre dá um tempo para que nos arrependamos de nossos pecados. E aqui reside a graça e a misericórdia de Deus. Com Deus, até Jezabel e seus seguidores têm chance. Basta que queiram. Logo, a pessoa em pecado não pode agir como essa falsa profetisa que não quis se arrepender, que desprezou o tempo da oportunidade, que vilipendiou a graça, a misericórdia de Deus. Não pode, sob pena de amargar o juízo e a disciplina de Deus. Quem sabe Deus esteja dando esse tempo de oportunidade a você. E se esse for o caso, não endureça o seu coração. Aproveite essa oportunidade. Amém? Agora, Jesus disciplina quem persiste no erro. Somente na falta do arrependimento é que ele aplica o juízo. Verso 22, muito forte. Eis que a prostro de cama, bem como em grande tribulação os que com ela adulteram, caso não se arrependam das obras que ela incita. Olha que coisa, irmãos. Os prazeres do pecado dariam lugar às dores de aflição. Deus transformaria o leito do adultério num leito de sofrimento. Deus traria grande sofrimento aos seus seguidores. Queridos, na disciplina de Deus,
ele mobiliza aqueles que estão sendo usados pelo inimigo para desencaminhar as pessoas, bem como aqueles que se deixam desencaminhar. Porque na vida sempre teremos bons e maus modelos para seguir. E você terá que escolher a quem ouvir, em quem se inspirar, de quem aprender, a quem se associar. Por quê? Porque quando você segue a pessoa errada, você sofre as mesmas consequências do erro dela. É o que está dito aqui. Agora, se a pessoa em pecado quiser o perdão, ele estará à disposição mediante o arrependimento, e ela estará livre dessa imobilidade própria de quem está prostrado numa cama, amargando sofrimentos desnecessários. Amém? Amém. Terceiro lugar, a disciplina e o juízo são aplicados para que haja temor no meio da congregação. É o que diz o verso 23. Matarei os seus filhos e todas as igrejas conhecerão. Ele daria publicidade a tudo aquilo. Que eu sou aquele que sonda mentes e corações. Haveria uma exposição pública. Porque, irmãos, é isso que acontece com o pecador impenitente, rebelde, contumaz. Ele é disciplinado, para que se saiba que Jesus sonda, examina mentes e corações, é o que diz o texto. Tanto que, quando se percebe que alguém endureceu a cerviz, é isso, olha, cerviz é isso. Ele endureceu a cerviz, ele foi quebrado por Jesus, sem que haja cura. É o que diz a palavra de Deus. E essa realidade traz temor para a igreja. Em quarto lugar, falando ainda do arrependimento, na disciplina, colhe-se de acordo com a má semeadura. É o que diz o verso 23. E vos darei a cada um segundo as vossas obras. Eles colheriam o que semearam. É óbvio que esse não é o critério de Deus para julgar para a eternidade, porque a salvação não é pelas obras, mas pela fé. Mas Jesus está falando aqui o seguinte: você está semeando vento, vai colher tempestade. Eu não vou evitar que você colha essa má semente que você está semeando. Não se engane. O que o homem semear, isso ele colherá. Quarta advertência, queridos. Ainda bem que você encorajou no início, né? Amém, queridos. Então, precisava trazer o pastor Serginho aqui, que ele disse que eu faço a mão na cabeça das pessoas, e ele que exorta, e ele que é profeta e tal. Eu preciso mandar essa série para ele. Mascarenhas. Quarta advertência: escolham fazer parte do remanescente fiel. Verso 24. Digo, todavia, vós outros, os demais de Tiatira, a tantos quantos não têm essa doutrina e que não conheceram, como eles dizem, as coisas profundas de Satanás. Outra carga, verso 24, ainda, não jogarei sobre vós. Queridos, eu creio que a maioria dos membros da igreja
disse não aos ensinos e às práticas imorais de Jezabel. Esses fazem parte do remanescente fiel. Foi assim na história de Israel, tem sido assim na história da igreja. Jesus sempre considerou o remanescente fiel, e a promessa feita ao remanescente fiel está aí no parte B do 24. Outra carga não jogarei sobre vós. Cristo não tem uma nova carga para aqueles que vivem em um ambiente onde os padrões são baixos. Ou seja, a vida não será mais difícil do que já tem sido. A promessa ao fiel é que ele seguirá na vida isento da disciplina e do juízo de Deus. Quinta advertência: conservem tudo de bom que chegou a vocês através do Evangelho. Verso 25. Tão somente conservai o que tendes até que eu venha. Então, meus queridos, nem todos estavam corrompidos. Esses, o remanescente fiel, que amavam, serviam, perseveravam diante das lutas, cresciam em maturidade espiritual, a esses é dito: permaneçam firmes até o fim. Não negociem a verdade. Não façam concessões éticas. Não se contaminem com o erro. Não desistam da fidelidade. O que ele está dizendo? Você já recebeu de Deus o Evangelho, que trouxe luz, discernimento, convicções no seu coração, experiências de fé, conhecimento, sabedoria. Guarde, preserve, não abra mão, não negocie princípios e valores, e faça isso até a volta de Cristo. E digo isso, irmãos, porque um dos maiores enganos de Satanás é induzir os crentes a pensar que precisam buscar novidades para terem experiências mais profundas com Deus, especialmente com o advento da internet. Esses que assim procedem acabam desdenhando daquilo que já amealharam na fé e vão se aventurando e se expondo a ensinos inéditos, todavia sem base, alicerce na doutrina dos apóstolos. Por isso Paulo diz a Timóteo o seguinte: Timóteo, jovem pastor, abraça as sagradas letras e lembre-se de quem ensinou isso para você. A vovó Loide, a mamãe Eunice, gente que você conhece a vida. Em outras palavras, fique com o ensino das pessoas cuja vida você conhece. E concluindo, irmãos, ao remanescente fiel, Jesus faz duas promessas. O remanescente fiel receberá autoridade sobre as nações. Verso 26, ao vencedor que guardar até o fim as minhas obras, eu lhe darei autoridade sobre as nações. O vencedor que não negociou a verdade, que perseverou nela, receberá autoridade tanto no sentido escatológico quanto no sentido existencial. No sentido escatológico,
Todo esse esquema que hoje oferece resistência ao reino de Deus, no dia do juízo será quebrado como um vaso de barro e os fiéis reinarão com Cristo. É o que diz o verso 27. E com cetro de ferro as regerá e as reduzirá a pedaços como se fossem objetos de barro. E no sentido existencial, o crente fiel receberá autoridade no mundo espiritual. Meus queridos, santidade concede a você autoridade no mundo espiritual. Como aqueles demônios disseram, sabemos quem é Jesus, sabemos quem é Paulo. Eles eram conhecidos nas regiões celestiais, né? Mas você quem é? Não te conhecemos. Ou seja, eles sairiam da condição de dominados pela sedução de Jezabel para a condição de dominadores e senhores da própria caminhada. Amém? Segunda promessa, o remanescente fiel receberá a estrela da manhã. Verso 28, assim como também eu recebi de meu Pai, dar-lhe-ei ainda a estrela da manhã. Quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. Meus queridos, para os povos antigos, a estrela da tarde significava morte. A estrela da manhã significava vida. Jesus é identificado como a nossa estrela da manhã, que depois de ressuscitar para nunca mais morrer, recebeu um corpo glorificado para brilhar para sempre. Então, na cosmovisão dos primeiros leitores, a estrela falava de glória, de poder, de domínio universal. Então, meus queridos, nós que com Ele morremos e ressuscitaremos, também para nunca mais morrer, receberemos um corpo glorificado e viveremos e brilharemos com Cristo por toda a eternidade. Amém. Fique de pé no seu lugar um momentinho. Você recebe essa palavra? Amém. Glória a Deus. A gente tem que pregar todo o conselho de Deus, né, queridos? Esse é o nosso compromisso. Paulo dizia isso, né? Fecha seu olho agora, em nome de Jesus. Queridos, estamos cientes de que Jesus conhece as coisas boas e ruins que acontecem na nossa vida. Nesse sentido, como disse, estamos desnudos diante dele. Podemos esconder tudo de todos, menos dele. Que isso traga temor ao nosso coração. Em nome de Jesus. E se você tem desencaminhado pessoas ou se deixando desencaminhar, se você tem tolerado o pecado, ao invés de confrontar, hoje a chamada é para o arrependimento, para que você possa fazer parte desse remanescente fiel. Queridos, que o Senhor encontre em nós corações quebrantados, tementes a Deus, dispostos ao arrependimento. Que o Senhor nos livre de todo cinismo, da dura cerviz, que, conforme diz a palavra, para que não sejamos quebrados sem que haja cura. Deus está nos dando um tempo, uma oportunidade, para que nos arrependamos dos nossos pecados.
Hoje você ouviu a voz do Senhor, não endureça o seu coração. Levante-se contra tudo aquilo que conspira contra a sua vida emocional e espiritual. E se você quer a posse dessas promessas de receber autoridade no mundo espiritual e poder reinar com Jesus para sempre, de não ser mais governado por forças estranhas, mas por Jesus, hoje o convite é que você receba Jesus como Senhor e Salvador da sua vida, para que você também receba dele a vida eterna. Queria saber se há alguém aqui hoje que gostaria de entregar a vida a Jesus, de dizer: ah, Jesus, eu sei que aquela cruz era minha, que o Senhor foi lá por mim, para me salvar, para me livrar de toda condenação e me tornar aceitável a Deus e me conceder vida eterna. Alguém aqui que hoje gostaria de entregar a vida para Jesus? Levante sua mão, quero orar por você. Alguém aqui que quer entregar a vida a Jesus? Ok. Senhor, dá-nos um coração quebrantado. Quebre em nosso coração toda rebelião, toda dura cerviz. Conceda-nos uma sensibilidade maior do ponto de vista espiritual para resistir tudo aquilo que vai de encontro à tua palavra. Dá-nos um coração ensinável, humilde, maleável, e nós nos sentimos responsabilizados por essa palavra. Cuidado com o erro, cuidado com a tolerância ao erro, cuidado. Não dê lugar a isso, a falsos ensinos, a enganos. E mais, conheça a verdade, conheça a palavra de Deus, para que você possa discernir os sutis erros e enganos que possam comprometer sua fé. Deus, faça isso em nosso meio, na nossa vida, em nome de Jesus e para a tua glória. Deus abençoe. Sente aí que nós vamos ter uma homenagem às mães.
saber, né? Tá bom assim? Você... Ainda me lembro quando um milagre eu pedi, com pouca fé sim eu temi, e hoje eu posso ver, foi muito além do meu pensar. São tantas bênçãos pra contar. 1, 2, 3, bênçãos que não têm fim. Perco as contas e agradeço o que fez por mim. Deus, eu tenho tantas bênçãos, posso em minha vida enxergar. Quanto mais vejo os detalhes, sua bondade posso encontrar. Pai, enquanto eu viver, sempre irei me lembrar. Ainda que sejam infinitas, suas bênçãos eu irei contar. E nenhuma fase dura para sempre, por isso eu não vou me esquecer. Cada motivo que tenho para ser grato, por ter sido tão fiel a mim. Deus, eu tenho tantas bênçãos, posso em minha vida enxergar. Quanto mais vejo os detalhes, sua bondade posso encontrar. Pai, enquanto eu viver, sempre irei me lembrar. Ainda que sejam infinitas, suas bênçãos eu irei contar. 1, 2, 3, bênçãos que não têm fim. Perco as contas e agradeço o que fez por mim. Deus, eu tenho tantas bênçãos, posso em minha vida enxergar. Quanto mais vejo os detalhes, sua bondade posso encontrar. Pai, enquanto eu viver, sempre irei me lembrar. Ainda que sejam infinitas, suas bênçãos eu irei contar. Feliz Dia das Mães! Amém. Glória a Deus. A gente deseja um feliz Dia das Mães com essa canção, louvando a Deus por cada bênção que é a mamãe. E a mamãe também agradecendo a Deus por cada bênção, né, que a gente tem na vida. Glória a Deus. Tenham um bom domingo, um dia maravilhoso. E que o Senhor abençoe cada uma de vocês. Muito bom. Agora nós queremos orar pelas mães. Eu queria chamar nosso conferencista internacional, Eric.
Nós já combinamos isso, irmãos. Que ele ia orar pelas mães, não é? O Eric, hoje eu fui vestir uma camisa, não entrou. Não sei como é. O botão ficou aqui, ó. Aí eu tive um insight. Desde que vocês foram para Portugal, eu comecei a engordar. Se vocês não voltarem, eu não sei o que será de mim. Porque um monjuro eu não tenho dinheiro para comprar. É o irmão Jairo. Então trate de voltar. Que bom ter você aqui, Eric. Deus abençoe seu estado aqui. E as meninas lá, seu filhinho, né? Enquanto você aqui estiver. Tá bem? Venham para frente as mamães, para vocês receberem essa intercessão do nosso querido irmão Eric. E eu acho que também tem um presentinho, acho. Cheguem bem à frente, para que todas estejam aqui, bem próximas do Eric. As mães dominam aqui, você viu, né? Dominam. Será que o mundo é das mulheres? As igrejas são. Amém. Muito bem. Bom, eu não sou mãe. Nunca poderei ser mãe. Mas eu tenho uma mãe. A minha esposa é mãe. E é uma obra muito grande do Senhor, né? O Senhor, Ele programou os nossos DNAs, né? Ele fez uma obra específica, um carimbo específico dele no ser humano. Quando nasce o filho, nasce a mãe, e essa mãe é totalmente diferente da pessoa que ela era antes. Um coração diferente, um amor diferente, que se entrega pelo filho de verdade, quer saber se o filho está bem. Minha mãe disse que o maior presente de Dia das Mães dela foi eu ter lá ficado na casa dela. Aí eu falei, nossa, é um presente eu ir comer pizza e tudo mais. É fácil dar esse presente, né? Mas é claramente uma obra de Deus, né? Que embutiu no código do ser humano esse tipo de mudança, né? Que uma vocês eram quando eram solteiras e não tinham filhos, algumas ainda são solteiras. Outra vocês são depois de ter filhos. Só o Senhor faz esse tipo de alteração no ser humano. É um dom de Deus, é uma dádiva de Deus, que a gente tem que se alegrar muito, né? Como seres humanos, a gente não merece ser transformado assim, e ainda assim o Senhor nos transforma, né? Transformou vocês. Senhor, o Senhor é bom, digno, justo, perfeito, maravilhoso, capaz de fazer grandes obras de transformação na gente. É só o Senhor que nos muda, é só o Senhor que nos transforma, é só o Senhor que faz de nós uma nova criatura. Só através do Senhor a gente pode nascer de novo. Senhor, que cada uma das mães aqui traga à memória quem elas eram antes de ser mães, e que traga à memória agora quem elas se transformaram pela dádiva que o Senhor deu. Senhor, o Senhor é bom e o Senhor fez cada uma delas crescer. O Senhor fez cada uma delas crescer em amor, em alegria, experimentar emoções, sentimentos que antes elas nem imaginavam ser possível. E ainda tem as que se tornam vós, que são mães 2 vezes, e ainda aquelas que se transformam em bisavós e talvez tataravós. E Senhor, o Senhor é que dá esse tipo de dádiva para o ser humano, mesmo sem a gente merecer, mesmo sem elas merecerem muitas vezes, o Senhor vai lá e o Senhor permite, Senhor,
que cada uma delas tenha vivenciado uma coisa tão maravilhosa quanto é ser mãe. Mas a gente também sabe, Senhor, que é difícil ser mãe. É difícil ter a preocupação do filho, é difícil, muitas vezes, muitas das mães passam por aflições, nem todo filho cresce do jeito que a gente espera, muitos, às vezes, se desencaminham, Senhor, e vão para caminhos tristes que a gente não queria que eles tivessem, e elas não queriam que eles tivessem. Mas, Senhor, o Senhor é o Deus perfeito de todas as coisas, aquele a quem a gente pode se apegar, e que nos ouve certamente quando nós invocamos o Teu nome, e quando elas invocam o Teu nome. Senhor, o Senhor sabe como às vezes é cansativo ser mãe, quanta dor, quanta dificuldade, quanta aflição de querer que o filho vá bem na escola, de querer que o filho vá bem nas amizades, de querer que o filho vá bem na igreja, de querer que o filho vá bem na vida, no trabalho, e depois que se relacione com a pessoa certa, e que tenha um relacionamento feliz, uma família, forme família, tenha trabalho. Senhor, o Senhor sabe o tanto de aflições que passam na cabeça das mães. O Senhor cuida, Senhor Deus, de cada lágrima, o Senhor recolhe cada lágrima, o Senhor cuida de cada pensamento, o Senhor afofa os travesseiros de cada uma delas, Deus. Eu peço, Senhor Deus, que o Senhor fortaleça essas mães que estão aqui. Muitas vezes não tem apoio dos pais, né? Muitas vezes não tem apoio da família, várias vezes não tem condição financeira. Senhor, mas é o Senhor que é o Deus dos órfãos e das viúvas, Deus. É o Senhor que nunca nega ajuda. Nunca nega ajuda. É o Senhor que nunca nega ajuda. É o Senhor que muitas vezes cura os filhos, Senhor Deus, quando não se tem dinheiro para comprar o antibiótico, Pai. É o Senhor que cura os filhos em meio às doenças que a gente nem sabe de onde vieram. É o Senhor que protege as famílias, Senhor Deus, em meio à calamidade. É o Senhor que protege as crianças das drogas. É o Senhor que protege as crianças da peste perniciosa, das dores, Senhor Deus. Senhor, cada mãe representada aqui, cada família representada aqui, Senhor Deus. Cada mãe aqui presente hoje, Senhor Deus, eu desejo, Senhor Deus, e eu te peço que o Senhor faça nascer um novo dia na vida dessas mães, Pai. Que a tristeza, Senhor Deus, ela pode durar uma noite, Pai, mas o Senhor é o Deus do dia, e é o Senhor que faz a alegria raiar sobre cada uma delas, Pai. Que a Tua graça poderosa, o Teu amor, a Tua bondade perfeita, Senhor Deus, as maravilhas indizíveis que o Senhor preparou para cada uma delas, se manifeste, se materialize, Senhor Deus, na vida delas. Que elas possam se apegar ao Senhor, Deus, porque muitas vezes a gente não tem a quem se apegar nesse mundo, ninguém nos apoia, ninguém está lá por nós, mas o Senhor é o Deus perfeito, que sempre está lá por nós, por cada um de nós, não importa o dia, não importa a noite, o Senhor está lá, Pai. Senhor, se faça acessível a cada uma dessas mães aqui, Pai, porque o Senhor sabe bem, o Teu plano lá atrás, desde sempre, foi que a mãe tivesse uma peça fundamental na criação de uma família, na criação de uma sociedade. Olha o respeito, Senhor Deus, que até criminosos têm para com as suas mães. O Senhor é que fez isso, o Senhor é que deu esse tipo de amor, o Senhor é que deu esse tipo de respeito, Pai. Eu peço, Senhor Deus, que o Senhor utilize tudo isso que o Senhor plantou em cada uma dessas famílias, Pai, de modo a prosperar o Teu reino, de prosperar a Tua alegria, prosperar a Tua justiça, prosperar a Tua paz. Restaura a paz do lar que está em contenda, Pai. Restaura, Senhor Deus, aquele lar que está em briga tremenda. Restaura, Senhor Deus, o lar que teve traição, o lar que teve adultério, Senhor Deus. Apaga, Senhor Deus, todo esse tipo de situação, Pai. Traz um perdão sobrenatural, capacita, Senhor Deus, cada coração de cada mãe aqui, para perdoar de maneira perfeita, Senhor Deus.
Se houve crime sendo cometido, Senhor Deus, apaga, muda os corações, Pai. Transforma, restaura, modifica, potencializa, Senhor Deus, a Tua presença no coração de cada uma aqui, Deus. Senhor, fortalece as mães, 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 Deus. Oh Deus, mostra a Tua face, a Tua presença, a Tua glória, o Teu caráter para cada uma delas. Que elas tenham a certeza de que dá sim para se apegar no Senhor. Eu não me apego em homem, mas não se apega mesmo. Se apega no Deus Todo-Poderoso, que fez o céu, a terra e tudo que nela há. Eu não me apego no ser humano, eu não tenho com quem contar. Pode contar com Deus, porque Ele vai estar lá por você. Se você se apega a Ele, se você se aproxima dEle, Ele se aproxima de você. Ele é um Deus que responde à tua ação. A tua ação de dar um passo para Ele, Ele dá 1000 na tua direção. Faça isso, Senhor. Faça isso na vida de cada uma delas. Senhor, dá as bênçãos que estão sendo pedidas, os clamores de anos, de décadas, Senhor Deus, que estão reprimidos. Senhor, ouve os pedidos das mães aqui. Senhor, nós estamos aqui como comunidade diante do Senhor, te pedindo essa intervenção sobrenatural nas vidas aqui presentes, em cada uma delas. E que elas formem famílias espirituais, que filhos espirituais venham através delas. Senhor Deus, restaura as mágoas, Senhor, os abusos, Senhor Deus, que aconteceram contra elas, Pai. Restaura, apaga, Senhor Deus. E de fato mostra que o Senhor é o Deus deste povo que te clama, Senhor Deus, e te busca dia e noite. Que a sua vida seja abençoada em nome de Jesus. Que a sua família seja abençoada em nome de Jesus. Que os seus filhos sejam abençoados em nome de Jesus. Que os seus netos sejam abençoados em nome de Jesus. Que as suas finanças sejam abençoadas em nome de Jesus. Que a sua saúde seja abençoada em nome de Jesus. E que o que os olhos não viram, os ouvidos não ouviram, aconteça na sua vida através da presença do Senhor Deus de Israel. Em nome de Jesus. Amém. Que presente lindo que Deus deu para vocês hoje, hein? Que maravilha. Obrigado, Eric, por essa intercessão fervorosa e profética. Amém. Você vai ouvir testemunhos aqui. Estenda a tua mão, todos, e que a graça do Senhor Jesus Cristo, o amor de Deus, o Pai, as consolações do Espírito Santo sejam com a sua vida hoje e sempre. Amém e amém. Deus abençoe você, seu domingo, sua semana, em nome de Jesus. Thank you.